E aí, galera? Ó, tem o Dom tá lá atrás, lá. Aí, o Dom tá aí. E aí, galera? Apareceu mais dois. E aí, galera? Ó, estão aparecendo devagarzinho. Tudo bom com vocês? Meu Deus do céu, gente. Respondam, tudo bom com vocês? Ixi, tá feio o negócio. Vamos lá. Gente, a gente vai continuar falando sobre o Evangelho de João. Gostou da minha alpargata, mano? Estamos na série aí sobre o Evangelho de João. Vamos focar nesse Evangelho aí para trazer Jesus para mais perto de nós aí, amém? E antes de nós entrar na palavra de hoje, a gente vai relembrar um pouquinho sobre a palavra da semana passada, bem brevemente. Vamos falar um pouquinho de João. Quem foi João? Foi um cara que fez diferente dos outros, né? Tentou trazer Jesus da visão mais perto. Então, ele era o cara que Jesus chamava que ele era amado, era o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava. Então, esse era João, era um cara diferente. Que nós sejamos diferentes assim como João. Gente, João era um cara que ele não gostava muito de aparecer. Obrigado. Ele não gostava muito de aparecer. João era um cara que, se você ler o Evangelho aqui, você vai perceber que a todo tempo, em todo o Evangelho, ele não se cita, né? E quando o nome dele aparece, está em terceira pessoa, o João, não é eu, João. Porque ele é um cara que ele não queria aparecer, ele queria anunciar Jesus. Esse era o propósito dele, era o foco de João. Então, eu quero ler com vocês João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Gente, nós vamos ler muito a Bíblia hoje, então deixa ela abertinha aí, tá escurinho, vai ficar assim, gente. Não durmam, fiquem comigo, por favor. Vamos lá, João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, mas não para os seus. Eita, Jesus! Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Finalmente lhe disseram: quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então, João, ele começa esse capítulo aqui, dizendo lá: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João começa do início, mas não do início com Adão, do início Deus. Deus começando toda a obra. Ele faz alusão ali a Gênesis 1, né? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, João começa por ali. Mas por que ele diz que Jesus, né? Ele usa Jesus aqui no meio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque há uma trindade. Deus, Jesus, Espírito Santo, era um. Então, Jesus estava com Deus no momento da criação, né? Nós tivemos aí está na Bíblia, que nós falamos sobre trindade. Não vamos nos atentar muito profundo aqui, nós vamos mais para frente, mas pensa um pouquinho aí. Como é que Jesus estava junto com Deus lá no dia da criação? Se ele nasceu depois lá em Maria, e depois ele foi crucificado e subiu aos céus. Pensando um pouco aí. Mas ele continua ali, né? Ali no versículo 4, que ele fala assim: Jesus é luz. E ele diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, Cristo era a luz dos homens. A luz aqui remete à verdade. Ele era a verdade. Quando andamos na luz, nós não tropeçamos. Opa, ficou escuro? E aí, vocês acham que vocês tropeçam na escuridão? Acabei com o irmãozinho que está filmando lá. Desculpa, irmão. Vocês acham que vocês tropeçam? A falta de verdade, a falta de Cristo nas nossas vidas, é isso aqui. É o breu, a escuridão. Então, Jesus é a nossa luz. Ele é aquele que nos mostra a verdade. Quando nós andamos na luz, não temos como tropeçar. Porque nós vemos as cadeiras, a gente consegue enxergar o corredor, eu consigo ver as escadas por onde eu preciso descer. Quando eu estou em Cristo, quando estou em Jesus, não tem perigo de nós tropeçarmos, de nós cairmos. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Cara, aí João, primeiro que João sabia quem ele era, porque ele fala aqui: houve um homem enviado de Deus. Ele sabia que ele era enviado pelo Senhor, por Deus. E ele era o enviado.
Ele conhecia Cristo, conhecia Deus, assim como Moisés lá atrás. Ele conhecia Deus, ele andava, ele recebeu a direção do Senhor, que ele precisava fazer aquilo, que ele precisava endireitar o caminho para que Cristo viesse. Então, João se conhecia, ele sabia quem ele era, e ele sabia quem era Deus. Mas e nós? E você? Você se conhece? Sabe quem você é? Quem você é no Senhor? Mais que isso tudo ainda, João era conhecido de Cristo. E ele fazia Cristo conhecido. Ele anunciava Cristo. Ele era aquele que estava, lá no versículo 23 para frente, ele vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele clamava, ele falava de Jesus. Ele anunciava Cristo. Nós temos anunciado Cristo. Nós temos sido aquele que tem anunciado, que tem falado Cristo. Nós conhecemos Ele a ponto de nós anunciarmos Ele. Porque muitas vezes nós, ganhamos alguma coisa, ou nós temos, ou compramos, adquirimos algo. E, a gente sai falando para todo mundo, sai espalhando. Ou às vezes a gente não fala, mas o cara comprou um tênis novo, fica assim, né? Para que o cara perceba que ele está com um tênis novo no pé. Digamos assim que era o que João fazia, só que ao invés não tinha tênis naquela época, né? Ao invés da sandália dele, ele estava anunciando Cristo. Era o que ele tinha. Ele estava anunciando Cristo. E nós temos anunciado Cristo? Nós o conhecemos a ponto de anunciá-lo? Versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. E apagou de novo. Ele não era a luz. Ele veio para testificar da luz. Eu ia usar um celular, mas ia ficar feio o negócio, né? Peguei uma lanterna. Quando João testifica da luz, é isso aqui que ele está fazendo. Porque ele não é a luz. Ele testifica da luz. Então, ele vai falando, eu conheço alguém que está no meio de vós, mas vós não conheceis. E ele vai falando, ele está testificando. Quando na verdade, ele está testificando a luz. Digamos que Jesus fosse essa lanterna. E quando nós andamos com Cristo, estamos perto dele, então nós podemos enxergar. A gente vê aqui as escadas, corredor, as cadeiras. A gente vê, eu consigo ver vocês me veem. Então, João era aquele que testificava. Era o cara que falava da luz, falava da verdade, falava de Cristo, anunciava Cristo. Versículo 9. Ele continua lá, né? A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu, não o conheceu. Veio para os que eram, mas os seus não o receberam. É interessante porque aqui, quando ele diz aqui, veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Não se trata aqui de uma descendência, de eu ser filho biológico, né? Trazendo para a época lá deles serem filhos biológicos de Jesus, de Moisés, enfim. Mas se trata de um novo nascimento. Não de um nascimento de carne, mas de um nascimento do Espírito. De sermos feitos novas criaturas. E quando nós nascemos de novo, nós
somos filhos de Deus. E no versículo 12: no entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui, cara, quando nós nascemos de novo, quando nós entendemos, nós temos o nosso novo nascimento no Espírito. Aqui nós deixamos, por mais que nós tenhamos, eu tenho lá meu pai, minha mãe, meus irmãos, acima de tudo isso, acima deles, antes deles, eu tenho um Deus Pai. Eu tenho um Pai eterno. E eu passo a me tornar filho dele. Um filho por adoção. É isso aí. Eu dei uma pesquisada aqui e eu encontrei aqui, ó. Existe uma palavra, tem uma palavra em hebraico para adoção que é banim. Mais ou menos isso. Termo usado para filhos. Filhos é, na verdade, uma derivação do verbo... Cara, só uns riscos aqui, velho, não sei o nome disso. Que é uma expressão cuja sua tradução é interpolir, inserir, e pode dar o sentido de filhos inseridos ou adotados. Adoção é ser inserido. Você entra numa nova família. E eu quero convidar o Dom para dar uma palavrinha sobre sermos inseridos numa nova família. Amém? Então, o Diego veio conversar comigo e, para quem não sabe, eu sou adotivo. Fui inserido em uma família com 6 meses. Não conheci o meu pai. E, para ser bem resumido, foi muito difícil para mim estar em outra família. Quando eu descobri eu tinha uns 13 anos, quando eu descobri que eu era adotivo. E para mim foi muito difícil. Eu tenho meu irmão que não é do meu sangue, mas considero ele como meu irmão. E eu cresci com ele, estudei com ele sempre foi meu irmão. E quando eu descobri que eu não era o irmão dele de sangue, foi um choque para mim. Então, eu tive muitos problemas com isso na minha vida. Imagem, muitas coisas aconteceram na minha vida. Saí cedo de casa também por conta disso. E o que é o mais lindo de tudo isso é Deus na parada, né? Quando Deus te acha. E eu não tinha uma visão do meu pai legal. E eu não sabia como lidar com isso. Eu sabia suportar toda essa dor, né? Porque é muito difícil. Você, né, pequenininho lá, de boa. Aí, de repente, você não é filho, você é adotivo. Poxa, mano, ele tá me tirando, né? Mas aí, eu fui buscar isso em Deus. E eu lembro que foi um versículo em Jeremias 29:13, que diz que buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o vosso coração. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu comecei a buscar a Deus. Eu comecei a querer entender qual era a paternidade de Deus. E tem muita coisa, né? Mas eu fui direto a esse ponto para resumir, porque quando eu entendi o que Deus significa para mim, eu comecei a olhar para o meu pai, eu comecei a olhar para a família que me deixou lá atrás e entender que ela é falha. Entender que ela vai errar comigo, entender que ela vai falhar comigo. E essa proximidade com Deus me colocou a ser inserido no corpo, a ser inserido naquilo que é uma família. E há muito tempo atrás, eu costumava falar lá em São Paulo, lá para os jovens de lá, que eu tenho o sangue de Jesus, né? Nós temos o sangue de Jesus.
e eu passei a usar o sobrenome de Jesus, que é Nazaré. E isso foi um treinamento na minha mente. Então eu sempre falava assim: meu nome é Eric Luiz da Cunha de Nazaré. Porque eu precisava entender que eu precisava estar inserido naquilo que é Deus. E quando eu entendi isso, eu comecei a passar isso para outras pessoas. E o mais engraçado é que Deus foi colocando pessoas assim do meu lado, né? E isso não acaba. Sempre aparece alguém que fala: poxa, cara, meu pai é assim. Inclusive eu fui em casa, comecei a falar do pai. Tinha uma cambada lá que também tinha uns BO lá com o pai. E Deus sempre está me colocando nessas situações. Então, eu acho que para nós suportarmos essas coisas, nós temos que olhar para Deus e que só Ele pode nos inserir em algo vivo, verdadeiro. E aí a gente vai olhar para as falhas dos nossos pais ou sei lá quem está do seu lado e você vai começar a enxergar a graça de Deus e vai trazer amor para essas pessoas. Amém? Bem bonitão. Amém. Cara, é isso mesmo, é você que nem ele falou, né? Foi inserido numa família nova. E quando nós entramos para Cristo, nós somos inseridos numa família nova. E eu estava pensando, isso aqui não foi combinado. O Felipe, você mesmo. Cara, sendo o resto das luzes lá. Eu acho bacana porque Felipe é papai novo. E pensando aqui, cara, nós estamos falando que nós somos feitos filhos de Deus. E nisso aqui eu estava pensando, aqui embaixo que estava pensando, conversei um pouquinho rapidinho com a Jaque, e depois fiquei pensando nisso, porque, cara, sempre que alguém nasce de novo, que é feito filho, eu fico imaginando a sensação de Deus com um filho novo. Então, mais um atinho para a família de Deus. Então, eu não sei, eu queria que você falasse um pouquinho da sensação tua de ser pai. É pai pela primeira vez. Então, eu acredito assim que é uma visão minha, tá, gente? Mas eu acredito que para Deus, todo novo filho é como se fosse o primeiro e é que fica babando em cima do filho. Foi pego de surpresa. Não estava nada preparado para isso aqui. Mas falar do meu filho não é muito difícil também, né? E ainda mais dessa fase que a gente está vivendo. Acho que quem está acompanhando um pouco mais a gente, até nas redes sociais, vê o quanto que o Otto tomou conta de tudo, né? Isso é sinal de que, de alguma forma, ele tem esse espaço da mesma forma em nós. E a paternidade é algo inexplicável mesmo, né? Só quem é pai para entender como isso funciona. Por exemplo, o amor que eu sinto pelo meu filho é um amor inexplicável. Eu simplesmente amo ele incondicionalmente. Não sei se assim se fala, incondicionalmente. Né? Mas não consigo imaginar eu fazendo alguma coisa para, de alguma forma, machucar ou para ferir ele. Até a gente toma cuidado com as pequenas coisas. Eu tomo cuidado para não assustar ele, porque eu fico com medo de que talvez esse susto possa refletir de alguma forma no futuro nele. Então, quando a gente, obviamente, né, estou falando não como um pai perfeito, estou longe da perfeição, né? Mas a gente dentro daquilo que a gente tem como conhecimento, a gente tenta passar o nosso melhor para o nosso filho. A gente não sei, não consigo não consigo pensar que ele
Não sei nem o que dizer. Hã? Eu quero fazer outros. Quero trazer outros ao mundo aí. Mas é um amor inexplicável, não tem outra palavra. Eu amo muito os meus amigos, eu amo muito a vida do Digo, eu amo muito a vida do Dom, eu amo muito a minha esposa, mas o amor que eu sinto pelo meu filho é diferente. É um amor que não tem explicação. E eu sei que talvez não era o que vocês estavam esperando, né? Talvez vocês estivessem esperando algo assim, uma revelação, nova a respeito de paternidade. Mas é um amor inexplicável. E eu fico só imaginando, Deus, se eu, tão falho da forma que eu sou, consigo sentir todo esse amor por um filho gerado por mim, quanto mais o Senhor que é perfeito, o Senhor que não falha, o Senhor, como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 7, que nele não há sombra de variação, né? Ele que é perfeito em tudo que faz. Então, quanto mais o Senhor que é perfeito em tudo, esse amor perfeito, ele só pode ser um amor muito maior ainda por nós do que esse amor que eu sinto pelo meu filho. Então, é algo que eu consigo mensurar, porque eu vivo esse amor com o Otto. Eu fico pensando, poxa, então o amor de Deus por mim é muito maior. Só pode ser muito maior. Eu acho que é isso. Obrigado, doutor. Gente, era bem o que eu imaginava. Porque, cara, não tem como ser diferente o amor de Deus por nós, como filhos. E de verdade, antes mesmo da nossa família terrena aqui, nós temos um Deus que é eterno. Então, como o Dom falou, nós temos nossos perrengues aqui na terra com os nossos pais, e essa é uma realidade de muitos que têm problema, têm dificuldade com os pais, mas em Cristo nós somos enxertados na videira. Cristo é a videira. E é Ele que nos dá o alimento que nos faz ficar mais firme, mais forte ainda. Então, quando filhos que somos, o amor dele por nós é imensurável. Eu quero ler com vocês, né, João 8,41, que diz assim: vós fazeis as obras de vosso Pai. Isso é uma palavra de Jesus, né? Aí o povo responde, protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um Pai que é Deus. Nós temos um Pai. Então, mesmo que esteja difícil aqui, lembre, nós temos um Pai que é Deus. Um Pai que não falha, um Pai que por mais, como o Felipe falou, ele tenta fazer o máximo, até para não assustar o Otto. Cara, Deus vai além disso. Deus entregou o seu Filho por nós, que também somos filhos. Imagina o amor dele que ele tem por nós. Versículo 15. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi o primeiro do que eu. João prepara o caminho para Jesus. João não está pregando, não está falando para as pessoas por causa de João mesmo, não, ele está fazendo por causa de Cristo, porque ele entende que ele é apenas uma forma de fazer com que o caminho para Jesus seja feito. João apenas prepara o caminho, e isso tudo num diálogo, né? Lá no versículo 19, diz assim: este foi o testemunho de João,
quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Então aqui os caras estão meio que interrogando João ali, tipo, quem é você? E João, antes disso, falou tudo aquilo ali. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Para chegar nisso aqui, quem é você? E no versículo 20, João responde assim: ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Alguma vez você já precisou negar algo que falaram para você de você? Que seja verdade. Alguém alguma vez? Não? Porque assim, ó, eu já tive... Na empresa que eu trabalhava, nós fazíamos um serviço externo e a gente vendia um material para outras empresas e elas retornavam com matéria-prima para nós, retrabalhado. E aí o chefe tinha liberado e nós íamos fazendo isso. E o cara falou assim: não, vocês estão vendendo e pegando dinheiro para vocês, porque está muito barato e não sei o quê, papapá, papapá. Aí, cara, foi uma luta minha e dos colegas que trabalhavam comigo negar isso, porque nós não fizemos isso. Não fizemos. Nós fazíamos aquilo que eles mandavam. Nós vende por tanto, nós vendia por tanto, e ainda assim os caras achavam que nós estávamos ganhando em cima. Enfim. Imagine João tendo que falar assim: cara, eu não sou Cristo. Porque eles pensavam, né, da forma com que João fazia tudo isso, eles pensavam que João era Cristo. E João falou: cara, eu não sou Cristo. E perguntaram de novo: então quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Então eles tentavam achar João. Quem era João? João sabia quem ele era. Lembra lá do versículo 6. Por que eles perguntaram de Elias? Porque Elias subiu na carruagem de fogo, lá em 2 Reis 2:11. E em Malaquias 4:5 ele foi citado, que diz assim: vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então eles pensavam que podia ser Elias, ou o profeta, né, que era semelhante a Moisés, que diz lá em Deuteronômios 18, do 15 a 18, mas vou ler só o 15. O Senhor, o teu Deus, te levantará um profeta, como eu, do meio dos teus irmãos, a ele ouvirás. Então eles pensavam que João podia ser ou o Cristo, ou Elias, ou o profeta. Um dos três João tinha que ser. Mas aí João responde assim para eles, né? Lá no versículo 23, né? No 22 eles perguntam de novo quem ele era. 23 João responde. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então João aqui usa um trecho de Isaías 40, versículo 3, que ele estava endireitando o caminho. Ele era uma voz que clamava no deserto. João não estava ali por ele mesmo. João estava ali trazendo Jesus. Ele estava ali preparando o caminho para que Jesus viesse e passasse e o povo o reconhecesse. Todo o foco de João era para que Jesus fosse reconhecido. Não era para que João aparecesse. João não queria em momento algum aparecer. E nós? Nós temos feito com que Jesus apareça? Nós temos preparado o caminho para que Jesus venha? As nossas atitudes no nosso dia a dia, elas têm preparado o caminho para Jesus? As pessoas podem olhar para você, para nós, e ver Jesus nas nossas ações? Como tem sido a nossa vida? Na semana passada nós falamos sobre intimidade com Deus. Como está a nossa intimidade? Nós temos intimidade a ponto das pessoas ver Jesus
a ponto das nossas atitudes mostrar que nós estamos preparando algo, que nós estamos apontando para Cristo, que nós estamos fazendo com que Ele seja visto no nosso meio? Qual tem sido as nossas atitudes? E o versículo 27. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Não somos dignos de desatar as correias das sandálias de Jesus. Mas nós temos que preparar o caminho para Ele. As pessoas precisam conhecer Cristo em nós. Precisam ver Cristo em nós. Uma vez nascidos de novo, nós somos pequenos Cristos. Nós precisamos expressar Ele. Precisamos expressar Ele aqui na terra. Então, eu queria que você se colocasse de pé. Que você, nessa semana, possa ser a luz para as pessoas ao teu redor. Que vocês possam ser aqueles que vai apontar Cristo para as pessoas. Que as tuas atitudes sejam de pessoas que conhecem Cristo, que se conhecem e que querem o fazer conhecido. Ah, mas como é que eu faço isso? Lembra da semana passada? Oração, leitura da palavra, devocional. Intimidade com Deus. A nossa intimidade no nosso secreto vai nos fazer brilhar. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas quando se apagou tudo aqui, ficou breu. Mas quando eu liguei essa lanterna aqui, ou até mesmo a luz do próprio celular de vocês, aonde a luz estava, não tinha trevas nenhuma. Não havia escuridão. Porque, cara, Cristo, Ele é suficiente. Aonde Ele está, Ele contagia tudo. A escuridão nada mais é que a ausência de luz. Então, seja luz. Para os que estudam, acho que não começou as aulas ainda, né? Faculdade, colégio. Mas quando você voltar para a tua faculdade, para o teu colégio, seja luz. Para os que trabalham, seja luz no trabalho. Seja luz.